Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos abordar a compreensão básica e como utilizar os arrays. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que array se trata de um conjunto ou um grupo de itens que são também variáveis. Então, quando você precisa armazenar mais de um valor em uma mesma variável, você precisa utilizar o array. Em quais casos de uso a gente pode utilizar o array? Quando tem tarefas ou dados que são enviados para o back-end, uma lista de nomes, como por exemplo um array de strings, Felipe, Lucas e vários outros nomes. Eu posso colocar Maria, posso colocar aqui Eduarda. Então, a partir de agora eu não tenho mais uma variável com nomes, eu tenho um grupo de itens, ou seja, um grupo de dados, 4 dados diferentes associadas a uma mesma variável. E isso é extremamente útil porque a gente pode agrupar diversos itens e utilizar esse conjunto de variáveis ao mesmo tempo. Então, quando você precisa selecionar itens no DOM ou dados que estão vindo do back-end, como as tarefas ou post criado do usuário, itens de um e-commerce, listas de nomes, qualquer conjunto de itens pode ser usado em conjuntos como array. E array não precisa ser exatamente apenas de strings, pode ser também de números, 2, 3, pode ser 5, pode ser um array de objetos, objs, e aqui eu vou ter um conjunto de array com diferentes objetos. Aí eu vou ter um objeto que vai ser o nome, que vai ser um string, que vai ser Felipe, e uma idade que vai ser 22. E aí eu tenho não só um objeto, tenho diversos objetos, todos eles em conjuntos. Bom, agora também uma propriedade importante do array é que cada um deles possui a propriedade length. Deixa eu colocar aqui nomes.length. Length é para falar a respeito do qual o número de inters que tem no array. Então, por exemplo, se viemos aqui no DOM, temos que tem 4 inters. Perfeito, 4 inters, tá certinho. Agora, se eu quiser utilizar o primeiro item, então para eu selecionar um elemento do array, eu preciso abrir colchete de novo, um símbolo de array, e colocar a posição do elemento que eu quero. Todo array começa com índice 0. Então, se eu puxar o índice 0, eu vou ver que Felipe é o primeiro nome, ou seja, a primeira string. E a partir disso eu já tenho o primeiro elemento do índice 0. Ah, mas e por que não começa com 1 se tem 4 itens? Não. No índice, posição começa sempre com 0. Então, que seria 0, 1, 2 e 3. Agora, no length, fica a quantidade de itens. Aí sim se trata a respeito de quantidade. Também uma dica, se eu tiver aqui, por exemplo, um array de arrays, que eu posso ter, é claro, um array de arrays. Se eu colocar aqui item 0, ele vai vir o array Felipe. Mas se eu colocar 0 de novo, colchete de novo, aí ele vai me trazer o dado. Ou seja, eu estou buscando dentro da array nomes a primeira posição, o primeiro elemento, e dentro do primeiro elemento com a primeira posição. Se não tiver, caso não seja uma string, ou caso não seja um array, caso seja um string, já vai tornar a palavra ou letra F, que é o primeiro elemento da palavra. Agora, em relação ao tipo, um array, ele não possui, a linguagem JavaScript não possui o suporte para o tipo array. Por exemplo, se eu botar aqui console.log e escrever type of nomes, ele vai me dizer que é tipo objeto, mas agora, por exemplo, um objeto também é tipo objeto. Se eu botar aqui objeto, então quer dizer que um array vai ter o tipo igual a um objeto? Não. A linguagem sabe fazer a diferenciação entre ambos, mas como saber se um objeto é de fato um array, se o tipo de um array é um objeto? Simples. Eu vou utilizar aqui a função construtora de array, e eu vou colocar aqui. Bom, deixa eu explicar aqui esse código. Array é a versão construtora de um array, ou seja, quando declaramos um array, tem uma função construtora, que é uma função nativa do JavaScript, que faz a construção das propriedades e dos elementos do array. Então, ele possui um método isArray, que se trata para afirmar se um objeto é não um array. Nesse caso aqui, ele colocou true. Se eu colocar aqui, por exemplo, um objeto, ele vai colocar que é false. Se eu colocar apenas um array, vazio, sem nada, ele vai dizer que é true.
Perfeito. Então é dessa forma que a gente consegue saber qual o tipo do array, se é ou não um array. Bom, agora em relação aos métodos. Um array possui uma série de métodos, por exemplo, nomes. Eu quero adicionar um item, eu uso o push, e aí eu adiciono o item aqui. Pode ser qualquer coisa nesse caso, porque não, a tipagem não há regras de seguir tipos em arrays. Mas como array de nomes, eu vou querer adicionar outro nome, então eu vou querer colocar o Rodrigo. Rodrigo foi o primeiro nome que veio na cabeça. E aqui, se eu der um console.log, de novo em nomes, e só por questão de segurança eu vou comentar aqui e vou comentar aqui. Pronto. Agora eu tenho um array de 5 elementos, porque eu adicionei Rodrigo. Se eu quiser, por exemplo, agora adicionei no final. Se eu quiser adicionar ele no... adicionar Rodrigo na primeira posição, aí eu utilizaria... não, melhor, vou adicionar outro nome além de Rodrigo. Nomes.unshift. E aí eu adicionaria o Carlos. Vou adicionar o nome Carlos. Agora eu tenho 6 elementos. O que aconteceu? O push ele adiciona um elemento na última posição. O unshift adiciona um elemento na primeira posição. Esse método é para adicionar, esses dois métodos são para adicionar. Adicionar no início, adicionar no final, adicionar no início. É bom do VS Code que você tem uma leve descrição aqui do elemento ou do método quando você passa o mouse por cima. Isso é um suporte que é uma conexão do VS Code com o MDN, o Mozilla Developer Documentation, alguma coisa, Network, alguma coisa assim. Bom, se eu quiser remover o último elemento, aí eu faço o Shift. E aí eu só uso o método, ele não preciso passar nenhum parâmetro nesse caso, apenas de um nome. Pronto, e aqui eu acabei de eliminar o Carlos, que é o primeiro elemento. Bom, tem outros métodos também muito interessantes. Vamos colocar aqui, por exemplo, nomes.forEach. E aí eu vou descrever item por item. O que o forEach não retorna? Primeiro, o item. Mas ele precisa... O forEach, o método forEach, ele precisa receber uma função, uma function. E aí ele retorna 3 parâmetros. Primeiro, o item. Segundo, o índice, que também é a posição do elemento. E por último, o array completo, ou seja, ele torna o nomes por completo. Mas como normalmente não utilizamos dessa forma, a gente utiliza uma arrow function, que é aqui, e dessa forma aqui, o símbolo torna aqui uma arrow, e aqui o método. Bom, vamos colocar aqui console.log item. E agora tem cada um dos itens descrito. Aqui é claro porque tem console.log de nomes, eu não quero isso. Perfeito. A gente pode fazer a mesma coisa para um map, que é outra função que faz isso. Mas qual a diferença do forEach e do map? É que o map ele traz um retorno implícito, como por exemplo, se eu colocar aqui const A, ficar assim, e const B. O A é do forEach e aqui é do map. Como vocês sabem, o arrow function, se eu tenho apenas escrito dessa forma, ele quer dizer que tem um return item. A arrow function possui retornos implícitos, caso eu não abra um objeto. Então aqui eu tenho um retorno implícito do item. Então dessa forma, se eu colocar aqui console.log A e B, eu vou ter que aqui ele retornou o undefined, porque o forEach não tem um retorno implícito, e aqui ele retornou os inters. O map possui um retorno implícito. E o map é muito utilizado quando vamos utilizar frameworks como React View, ele faz parte da constituição e se precisar inserir elementos no DOM, como é o caso do React, a gente sempre utiliza o map. Bom, deixa eu isso para cá. E agora nós vamos fazer o método também filter, que é para fazer filtro e o sort. Mas esses dois métodos em especiais vamos fazer uma versão na prática. Então vamos deixar para depois. E é importante também salientar a respeito de Node List e HTML Collection. O que é isso? Bom, quando a gente utiliza também arrays, a gente pode utilizar no
HTML. Ou seja, deixa eu comentar isso aqui. Perfeito. E aqui eu vou fazer um const list li node, e eu vou querer selecionar todos os elementos que fazem parte do elemento DOM, que são esses LIs, que tem a classe LI, que estão aparecendo aqui. Bom, então eu vou selecionar todo o LI, eu posso selecionar por classe, por ID, por elemento, nesse caso eu seleciono por elemento. Eu vou dar um console.log linode. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou botar aqui html, que vai ser document.caroselect_all, não vai ser get elements by tag name by class, e vai ser li. Eu vou salvar aqui e vai ser li e li html. Pronto, em um node list, um HTML collection. Esses são arrays fakes que a gente utiliza para fazer manipulação do DOM. Ou seja, não são array de verdade. Por que eles não são array de verdade? Se eu fizer a mesma coisa aqui e colocar aqui array isArray, e eu vou fazer o mesmo aqui para node list, aqui, vocês vão ver que ambos deram falso, ou seja, não são arrays. O que a gente poderia fazer para passar um array para outro? Aí, lembrando, uma node list, cancel. Uma node list é um novo item que surgiu junto com o S6 e junto com o caroselect_all. E aqui já são HTML collections, que são juntos de get, que são retorno de get elements, tipo get element by ID, get element by class name. ID não, porque ele só pega um único, então get class name e tag name. Bom, aqui para converter esses dois para arrays, eu precisaria abrir uma função, e no início delas eu vou deixar aqui, eu colocar um array, que é um método construtor, .from, ou seja, ele vai transformar o resultado disso em arrays. Se eu voltar aqui, agora eu tenho dois arrays que eu posso utilizar. Isso é bastante útil quando você for utilizar o DOM e todo esse contexto de DOMs. Salvando, vamos deixar assim por enquanto. Bom, para a aula não acabar aqui e poder utilizar um elemento um pouco mais na prática, vamos fazer alguns pequenos desafios. Esses desafios eu tirei do curso de JavaScript de 30 dias do Whiteboard, que é um curso que eu recomendo muito que vocês façam. Então, por exemplo, aqui eu tenho um desafio de um array de objetos que são inventores. Primeiro eu preciso utilizar o filter, que eu disse que ia explicar aqui na prática, e fazer com que filtres inventores que nasceram em 1500. Como isso funciona? Primeiro eu preciso criar uma nova variável. Então eu vou colocar aqui inventores nascidos em 1500. Pronto. Agora eu vou botar aqui igual. E ali vai ser inventors, que é um array, .filter. O que acontece? O filter ele vai fazer, como o próprio nome está implícito, né, o filtro dos dados. Então, o que ele faz? Primeiro, todo método de array, ele vai receber o item, o índice e o array por completo. Nesse caso, eu não preciso mostrar aqui, eu só vou colocar o item aqui. E agora eu vou passar como é uma function, eu posso deixar dessa forma, mais simplificado. E agora eu preciso passar um retorno, ou seja, algo para devolver para o meu método filter. O filter ele precisa aceitar uma condição, se é true ou se é false. Por exemplo, se eu colocar aqui item, ele não vai fazer a filtragem de nenhum item, porque todo item aqui é um objeto e ele considera verdadeiro. Agora se eu colocar item.first, ele retornaria todos os que têm o nome first. Ok. Se eu, por exemplo, apagar aqui o Albert, ele vai ter um nome, ele não tem um nome agora porque está uma string vazia, e ele retornaria um false. Como por exemplo, console.log inventores nascidos assim, ele retornaria 11. Ele não retornaria mais o Albert porque o Albert já não tem mais o nome first, no caso do first. Agora se eu ficar aqui, se eu voltar, vou botar aqui Albert, eu preciso retornar todos que estão em 1500. Então todos que nasceram antes de 1599 e depois de 1500. Como posso fazer isso? É simples. Eu posso pegar aqui o year
e ele tem que ser menor que 1599, afinal ele nasceu antes de 1599. E, ou seja, operador i, o item, perdão, ponto year tem que ser maior que 1500. Salvando. Console.log inventores nascidos em 1500. Agora deu 2, que é o Galileu e o Jonas, que ele nasceu em 1564 e 1561. O map, ele, como eu falei, ele serve para mapear item por item, ou seja, fazer execução de item por item. E claro, ele tem um retorno implícito, que cria um array com o primeiro e último nome dos inventores. Ok. Vamos fazer o seguinte: const nomes inventores. E aqui vai ser inventors. .map vai ser o item. Eu posso também colocar aqui name, só para deixar implícito, mas não importa qual o nome do parâmetro, ele vai ser sempre o item, o objeto no caso. E eu vou fazer o seguinte: eu poderia fazer o name.first mais igual um espaço mais name.last. Isso iria dar certo, né? Salvando, console.log nomes inventores, daí é certinho, estaria aqui perfeitamente. Mas agora eu quero usar um método mais nativo, um recurso mais novo do JavaScript. Então eu colocaria aqui template strings, faria dessa forma e apagaria esses aqui, não vão me servir mais. Eu daria o fechamento da template, colocaria aqui entre chaves, para dizer que é um objeto, e colocaria dessa forma. Salvar. Funcionou da mesma forma. Temos aqui o nome de cada um dos inventores. Perfeito. O sort. Sort é um método especial do array que serve para ordenação. Nesse caso eu vou fazer o seguinte: const age, não sei, só age, que pela idade é do mais velho ao mais novo. Vai ser inventors sort. E o sort ele me dá dois parâmetros, o A e o B. O A é o item antigo e o B é o item recente. Então eu precisaria desses dois parâmetros aqui. Vou passar aqui o arrow function, passar o A e B. Nesse caso eu preciso tornar pelo do mais novo ao mais velho. Então eu precisaria, por exemplo, pegar a idade de cada um. Então eu vou dar const age A, que vai ser igual a ponto percent, que vai ser menos a.year. Fazer o mesmo com B, age B, e apenas ficar mudando o nome, apenas mudar o variável. E agora ele tem que ter um retorno implícito, afinal eu abri uma função aqui. Então, se o age A for maior que o age B, ele precisa retornar algo. Então, se for maior, eu retorno 1, se for menor, eu retorno menos 1. De onde veio o 1 e menos 1? Ele é o retorno que é necessário para o sort. Ele precisa retornar 1 se a condição for verdade, a depender da sua condição, ou menos 1. Se retornar 1, ele faz a ordenação desse item de uma forma que ele fique na frente. E se retornar menos 1, ele bota esse item atrás do atual. Então, é simplesmente um método de ordenação, ou seja, se for 1, é positivo, então esse item é menor e ele vai para frente, vai ser um dos primeiros. Se for menos 1, ele vai para trás e vai ser um dos últimos. Vou colocar aqui console.log age, salvando. Tem o meu array de uma forma diferente agora. Antes era Albert, agora começou com Ada, e ela viveu de 15 a 52. Então, teoricamente, pela idade do mais novo ao mais velho. Acho que essa condição se atende, afinal ela é mais nova. Opa. E aqui ele viveu de 78 a 68, então ele viveu mais e viveu menos. Então aqui foram os que mais. Então a ordem está correta agora. Se eu tentar pela year,
que é o ano de nascimento, e o passage. Bom, e o reduce. O reduce é o último dos elementos dos métodos que a gente vai ver agora e é um dos mais interessantes. Posso fazer aqui uma redução. O que acontece? Ele transforma um array em um outro objeto ou um outro elemento. Então, quantos anos todos os inventores tiveram em conjunto? Eu vou botar anos em conjunto. Vou botar inventors. E aqui eu acabei de perceber que está errado. Vou botar em conjunto. Pronto. Ponto reduce. O reduce ele aceita dois valores. Primeiro é um acumulador, que eu vou botar de ACC. E segundo é um item. O item vai ser cada um dos meus objetos, cada um dos meus filhos ou objetos do array. Pronto. E aí agora ele precisa também passar o valor inicial. Nesse caso aqui vai ser 0. Isso é o seguinte, ele precisa passar uma função, que vai ter como primeiro elemento o acumulador, e o segundo elemento o item. E aí depois ele vai me passar o objeto inicial, ou seja, o valor inicial. Salvando, eu vou colocar aqui que return vai ser... A gente já sabe que para passar aqui vai ter que ser A menos assim. Então eu vou ter que colocar o item.passage menos item.year, mandar com console.log, anos em conjunto, 90, acho que não está certo. Acho que a gente fez alguma coisa errada aqui, vamos ver. Será que eu deveria colocar o ACC mais igual a item? 61. Acho que agora deu certo. Pronto. Aqui o que eu estou fazendo, o acumulador, que começa em 0, vai ser somado ao item.passage, que é o ano que o autor veio, o inventor veio a falecer, menos o ano que nasceu. E assim eu vou ter a idade dele. Com a idade todas em somatório em conjunto, eu sei que a idade de todos os autores em conjunto foi 861. Bom, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida, se ficou qualquer coisa que eu não esclareci direito ou que precise refazer, por favor, coloque nos comentários. Muito obrigado por todo o apoio, por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!